Bom, pessoal, nós estamos aqui te mostrando, né, a continuação da atividade 6 lá da aula passada, onde a gente construiu aqui o Tangram. Então, aqui na atividade 6, aqui no item 1, a gente tinha aqui o passo a passo para poder construir o Tangram. O Tangram é uma figura que tem 7 peças, é um quadrado que eu vou recortar e construir aqui 7 peças. As peças são outros triângulos que aparecem, um quadrado, um paralelogramo, enfim. A gente chegou nessa figura aqui, ó, né? Esse sexto passo aqui, a gente já construía o Tangram. Então, para quem não lembra, é só olhar a aula anterior que você vai ver como é que foi feita essa figura aqui. Então, a gente partia aqui do quadrado, aí traçava essas linhas aqui e construía o Tangram. Depois pintava tudo isso aqui e ia chegar aqui, ó, né? Nessa figura aqui, né, que na verdade é um quadrado grandão aqui, que foi recortado em 7 peças. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui. Ó. 7 peças. Essas 7 peças são o quê? São 2 triângulos grandes, esses 2 triângulos grandes aqui. Tem esse triângulo médio aqui e tem esses 2 triângulos aqui, ó, 2 triângulos pequenos. Tem um quadrado aqui e tem aqui um paralelogramo, que está aqui em branco. Ok? Então, 2 triângulos grandes, um triângulo médio, 2 triângulos pequenos, um quadrado e um paralelogramo. São as 7 peças que você obtém no Tangram. E aí eu te mostrei que com essas 7 peças aí recortadas, você consegue construir outras figuras. Por exemplo, eu posso mover essas 7 peças e construir um cachorro, um gato, um coelho, um camelo, uma casinha, enfim. Lá no Google você vai encontrar um monte de figuras que você consegue construir com essas 7 peças. Mas aí, vamos então para a questão que nos interessa, que é a questão lá do caderno Trilhas de Aprendizagem. Então, bora lá olhar o que ele quer saber aqui nesse item A aqui da página 67. Qual a fração que representa, em relação ao todo, o triângulo grande? O triângulo grande representa que fração do quadrado? Né? Porque o todo que ele fala aí é o quadrado. Então, o triângulo grande representa que fração do quadrado? Ou seja, vamos ver. Esse aqui é o quadrado, ok? E esse aqui é o triângulo grande. Tem outro aqui, ó. Mas, enfim, vamos pegar esse aqui como exemplo, esse azul aqui. Esses dois são iguais, tá? Esse laranja e esse azul são iguais. Então, quantos triângulos desse aqui em azul, cabem dentro desse quadrado? Você vai ver que tem um aqui, tem outro aqui que é igual, então tem 2 desse lado aqui. Ó, essa linha divide o quadrado no meio, então se desse lado cabem 2, vai caber mais 2 do outro lado. Então, ao todo, cabem 4 quadrados, perdão, cabem 4 triângulos grandes dentro desse quadrado. Dentro do quadrado, cabem 4 triângulos grandes. Então, o triângulo grande vai representar 1/4 da área do quadrado, porque se cabem 4. Entendeu? 4 divisões iguais dentro daquele quadrado. Então, cada divisão representa 1/4. Cada triângulo grande representa 1/4 da área do quadrado todo. É isso, é 1/4. Agora, ele pergunta também em relação ao triângulo médio. Ó, o triângulo médio. Qual é a fração que representa o triângulo médio em relação a esse quadrado, que é o todo? O triângulo médio está aqui, ó. É esse verde aqui, ó. Né? Então, quantos desse verde aqui cabem dentro desse quadrado? Aí, se você mover o triângulo verde desse jeito aqui, olha só. Quem sabe você chega a essa conclusão. Vamos colocar ele aqui assim, ó. Nessa posição aqui, ó. Vai ficar fácil de você enxergar, ó. Acredito que melhor ficar melhor posição para a gente poder enxergar, ó. Olha só. Vamos comparar com esse triângulo grande aqui, ó. Quantos triângulos médios cabem dentro desse triângulo grande aqui? Não cabem 2?
Então, o triângulo médio cabe 2 vezes dentro do triângulo grande. Mas o triângulo grande cabe 4 vezes dentro do quadrado. Então, esse triângulo médio cabe 8 vezes dentro do quadrado. Ó, ele vai caber 2 aqui, mais 2 aqui. Então, 2 mais 2 aqui está dando 4. Tem 4 triângulos verdes nessa metade aqui do quadrado e vai ter mais 4 lá em cima. Então, tem 8. Entendeu? O triângulo médio cabe 8 vezes dentro do quadrado. Então, o triângulo médio representa 1/8 da área do quadrado. O triângulo médio representa 1/8 da área do quadrado, que é o todo. Ok? Agora vamos pensar o seguinte. Vamos pensar agora no triângulo pequeno. Né? Vamos ver se você consegue entender agora pensando no triângulo pequeno. O triângulo pequeno é esse aqui, ó. Por exemplo, esse aqui cinza. Tem um aqui e tem outro amarelo aqui, ó. Esse aqui é o triângulo pequeno. Quantos triângulos pequenos cabem dentro desse quadrado? Então, vamos pensar. Eu tinha pego esse aqui, que é o médio, ó. O médio, eu sei que o médio cabe 8 vezes. Então, agora eu vou pensar o médio comparado com esse aqui, que é o pequeno. Então, se eu pegar o pequeno, por exemplo, e colocá-lo aqui, ó. Aqui não, vamos colocá-lo aqui, ó. Aqui vai ficar melhor para você poder enxergar, ó. Aqui, ó. Nessa posição aqui. Aqui, quando a gente olha com detalhes, a gente enxerga aqui, ó. Dentro do triângulo médio vão caber 2 triângulos pequenos. Se o triângulo médio cabe 8 vezes dentro do quadrado, e se cada triângulo pequeno cabe 2 vezes dentro do triângulo médio, então o triângulo pequeno vai caber 16 vezes dentro desse quadrado, porque é 2 vezes. O triângulo pequeno cabe 16 vezes dentro desse quadrado aqui. Porque se o triângulo médio cabe 8 vezes, o triângulo pequeno, que cabe 2 vezes dentro do médio, vai caber 16 vezes dentro do quadrado, que é o dobro, é 2 vezes. Então, o triângulo pequeno representa 1/16 da área do quadrado. Ok? Agora vamos pensar em relação a esse quadrado que está aqui em azul. Né? Olha só como é que vai ficar isso aqui, ó, quando você olha para aquele quadrado que está ali em azul, azul claro. O triângulo pequeno, que é esse aqui, ó, que está em cinza, ele cabe 2 vezes dentro desse quadrado aqui, ó. Não cabe 2 vezes. O triângulo pequeno não cabe 2 vezes dentro do triângulo médio. Então, a área do triângulo médio é a mesma área desse quadrado que está aqui, é a mesma área. Porque dentro de cada uma das duas figuras cabem 2 triângulos, ó, pequenos. O triângulo pequeno cabe 2 vezes dentro do quadrado, ele cabe 2 vezes dentro desse triângulo médio. Então, se a área do triângulo médio é 1/8 da área do quadrado, então a área desse quadrado azul também vai ser 1/8 da área do quadrado grandão. Isso é óbvio. É só a gente olhar lá que a gente enxerga. Quando você move essa figura aqui, você percebe, ó, o triângulo cinza cabe 2 vezes dentro do quadrado. O triângulo cinza também cabe 2 vezes dentro do triângulo médio. Se o triângulo médio cabe 8 vezes dentro do quadrado, então o quadrado cabe 8 vezes dentro do quadrado grandão também. Esse quadrado que está aqui em laranja, perdão, esse quadrado que está aqui em azul claro, ele vai caber 8 vezes dentro desse quadrado grandão aqui, ó. Então ele representa 1/8. Então a área desse quadrado aqui, ó, a área do quadrado vai representar 1/8 da área do quadrado grandão. E a área do paralelogramo? O paralelogramo é essa figura aqui, ó. Que está aqui em branco. Então, se você rodar esse triângulo aqui, ó, que é o triângulo pequeno, quantas vezes ele vai caber dentro do paralelogramo? Vamos pensar aqui, ó.
Vou colocar ele aqui dentro da figura branca aqui, ó. Ele cabe uma vez aqui e cabe outra aqui, ó. Então, a área do paralelogramo é a mesma área do quadrado, que é a mesma área do triângulo médio. Portanto, o paralelogramo também vai representar 1/8 da área do quadrado todo. Então, está resolvido o seu problema. Aqui, ó. A área do paralelogramo representa 1/8 da área do quadrado. E aí, ele vem aqui para a atividade 3, que ele fala assim: observe o tangram a seguir. Olha o tangram aqui. Use uma régua para verificar as medidas dos lados do quadrado, que formou as 7 peças. Você vai pegar uma régua aqui e vai medir aqui, ó, quanto mede esse lado, quanto mede esse, quanto mede esse, quanto mede esse. Claro que se é um quadrado, as 4 medidas têm que ser iguais, ok? Então, o que você mediu de um lado, vai ter que medir dos outros lados também. Mas você vai usar para poder medir isso aqui, ó. Isso aí você só vai conseguir fazer quando você receber esse caderno. Entendeu? Aí você vai pegar a régua e você vai, no caderno, você vai, estica e mede quanto mede cada lado. Você vai ter que verificar a medida de cada lado na régua. Mas é muito óbvio, porque as 4 medidas serão iguais. Vamos supor que a medida que você viu lá no seu caderno foi de 5 centímetros aqui, ó. Então tem que ter 5 também aqui, 5 aqui, 5 aqui. As 5 medidas têm que ser iguais, porque é um quadrado. Muito bem. Então, veja bem a pergunta, ó. Use uma régua para verificar as medidas dos lados do quadrado que formou as 7 peças do tangram. E escreva a razão entre eles lados. Qual é a razão desse lado aqui em relação a esse aqui? Quer dizer, 5 que divide por 5 vai dar o quê? Vai dar 1. Se cada medida que for de 5 centímetros, se for de 7, você vai colocar 7 sobre 7, que vai dar quanto? Dá 1. Né? A razão entre as medidas dos lados desse quadrado. A razão entre as medidas de um lado de um quadrado tem que ser sempre 1, porque os 4 lados são iguais. Eu vou fazer 5 dividido por 5. Se o lado mede 5. Se o lado mede 7, vai ficar 7 dividido por 7. Vai dar quanto? Vai dar 1. Qual é a razão, então, dessa... Qual é essa razão? Essa razão aqui é 1. Né? Só pode ser 1. E aí, a gente depois, na próxima aula, vai escrever aqui, vai fazer com você a atividade 7. Ok? E aí a gente acaba aqui essa parte de figuras geométricas. Então, depois, aí, na próxima aula, a gente continua falando da atividade 7. Eu espero que você tenha entendido. É isso aí. Valeu!